Olá pessoal, então nós voltamos já com a instalação concluída, então observem a tela onde o progresso da instalação dá como instalação bem sucedida. Eu posso fechar e ele adiciona esse ícone aqui do Hyper-V. Esse ícone do Hyper-V ele nos traz informações básicas sobre o servidor, como é que foi o processo de instalação e sobre alguns logs relacionados ao nosso Hyper-V. O que nós devemos fazer agora para acessar o manager do Hyper-V mesmo é clicar em ferramentas e vir em gerenciador do Hyper-V. Agora a gente aguarda ele abrir e este é a cara do gerenciador do Hyper-V. Então, vou maximizar ele aqui. Observem que dentro desse gerenciador que nós temos, o gerenciador em si, nós temos um servidor que está instalado no Hyper-V, que é o nosso servidor de virtualização. Nós poderíamos ter outros servidores conforme a nossa necessidade. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com mais de um servidor, a tendência é que nós coloquemos mais servidores aqui através do conectar servidor e controlemos esses servidores de uma interface única de gerenciamento. Vamos observar esse gerenciador do Hyper-V para ver o que ele nos oferece, tá? Então, assim, aqui em ações a gente tem a opção de conectar o servidor, que é a mesma coisa que o botão direito de conectar. E aqui, observem que essa aba ações do lado aqui, ela altera conforme você clica dentro das suas abas aqui. Então, vou clicar no servidor, ela já muda na lateral direita para a parte de gerência do servidor de virtualização. Então, nós dispomos de algumas opções aqui do lado. Nós temos a parte de configurar o servidor de virtualização. Então, se eu clicar nela, eu acesso as partes de configuração do meu servidor de virtualização, que basicamente são informações relacionadas ao meu servidor, onde ele vai armazenar os discos, por exemplo, neste caso aqui, onde vai armazenar os discos, onde vai armazenar as máquinas virtuais. Aqui nós temos a parte de migração com a máquina em produção, como eu havia falado. Então, existe a opção aqui da gente fazer uma configuração posterior, à instalação, para fazer a migração de servidores, quando a gente tiver um cluster, conforme a gente for adicionando servidores. Migração de armazenamento, a opção de migrar o armazenamento conforme a nossa necessidade. Então, se a gente consegue fazer a migração dos discos para uma outra máquina física, então ele permite que a gente faça isso e ele diz a quantidade de instâncias que a gente consegue fazer essa migração simultânea, para que não haja o gargalo dentro da nossa interface de rede. Política de modo avançado para o servidor. O que seria o modo de sessão avançado e o modo de sessão normal? A diferença aqui está no modo de sessão avançado, eu acesso todos os recursos da máquina, porém é um acesso como se fosse um terminal server. De que maneira que funciona isso? Se eu colocar o modo de sessão avançado, a máquina que eu estarei acessando, ela tem que dispor dessa conexão de terminal server para que ela me traga as informações. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina virtual Windows Server dentro desse servidor de virtualização e eu colocar o modo avançado, eu vou acessar a máquina através de uma conexão terminal server. Se eu tenho uma máquina e ela não está no modo avançado, eu vou acessar a máquina como se eu estivesse colocando um monitor numa máquina virtual, obviamente, Então, eu consigo enxergar desde a parte de inicialização do boot, que é a parte onde eu vejo quando eu conecto um monitor numa máquina física, por exemplo, e eu consigo visualizar e interagir com ela para inicializar, ordenar discos, enfim, dessa maneira. Então, o modo avançado é quando você quer mais recursos, porém não tem acesso à parte inicial da máquina, tá? Com exceção da instalação dela no início, quando você está fazendo. Aqui nós temos também o modo de sessão avançado para o usuário, que funciona exatamente da mesma forma do modo de sessão avançado para o servidor, com a diferença que vai ser por usuário, conforme a necessidade do usuário, você vai ter a sessão avançada ou não. Eu costumo deixar desabilitado o modo de sessão avançado para eu poder gerenciar a máquina desde o início, desde o momento que eu dou start na máquina. Mas, às vezes, há necessidade de você ter acesso ao modo de sessão avançado, até porque você quer copiar um dado. Por exemplo, como o modo de sessão avançado ele é um modo onde eu tenho acesso ao terminal server da máquina, eu consigo copiar dados da minha área de trabalho onde eu estou fazendo a gestão para a área de trabalho da máquina que eu estou conectado, pois ela está com uma sessão de terminal server e não com um modo de sessão como se fosse um monitor visualizando a máquina. Então,
qual é a outra opção que eu tenho? Eu tenho a parte de gestão de computador, ou seja, gestão de suítes virtuais. Então, como que eu vou trabalhar com os suítes virtuais? Então, eu tenho ali externo, interno e particular, que são tipos de suítes virtuais. Isso a gente vai ver na aula de suítes virtuais. Eu tenho a parte de gestão de Storage Attached Network, ou seja, onde eu vou estar trabalhando com storage, e aí eu preciso ter a disponibilidade de um storage para fazer esse tipo de rede, né? Então, eu consigo fazer isso. E o ideal é que num ambiente onde a gente vai trabalhar com virtualização, o ideal é que nós tenhamos um storage para que os discos fiquem armazenados nesse storage e só as máquinas virtuais fiquem migrando de um servidor para o outro. Aqui eu tenho a parte de editar disco e inspecionar disco, onde eu vou editar algum disco que eu já tenha criado, e inspecionar o disco é fazer uma verificação rápida do disco, tá? Isso também a gente vai ver dentro da parte de gestão de discos. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma interface para conectar no meu servidor Hyper-V e fazer a gestão adequada dele. Na próxima aula, a gente vai ver a parte de discos para que nós possamos editar esses discos e criar os discos, enfim, para a nossa máquina virtual.